galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Uma boa notícia para os nossos ouvintes, que fechamos nossa primeira parceria institucional. Estamos trabalhando juntos com o IPED, que é um site de educação à distância, que está no Brasil, é brasileira de fato, e está no mercado há mais de 15 anos. É uma plataforma digital que oferece hoje mais de 1.300 cursos, que vão desde cursos bem especializados para arquitetura, vendas, financeiro, até áreas como gamers, como beleza, maquiagem. Acho que eu vi um curso de veterinária lá também em algum momento. Culinária também, não tem? Sim. Tem, enfim, são bastante opções. Como você pode imaginar, 1.500 cursos. Tenta pensar em 1.500 matérias aí. Eu aposto que você não chega nem nas 60 e já vai ter dificuldades em nomear algumas coisas. Então, um site bem legal que nos presenteou com alguns vouchers para a gente sortear cursos grátis nessa plataforma, os cursos premiums. Essa plataforma tem cursos grátis e também tem os cursos pagos. E tivemos a generosidade deles de ter nos presenteado com alguns vouchers para os cursos premiums, que hoje vale ao redor de entre 40 e 60 reais. E bom, quem é ouvinte do Veja Bem e quer ter a oportunidade de fazer um desses cursos de maneira grátis, existem alguns caminhos para isso. Então, o primeiro é se somar ao nosso grupo de padrinhos, madrinhas, padrinho.com.br/Veja Bem Podcast, contribuindo a partir de R$5. Se você fizer isso até o fim desse ano, ou também conhecido como 31 de dezembro de 2018, você vai entrar para um sorteio de 3 vouchers para esses cursos. Então, repetindo, se você tem interesse em um curso premium pago dessa plataforma, e aconselhamos fortemente a dar uma olhada no link nas referências e fazer um browse, dar uma olhada no que eles oferecem, se tem algo na sua área de dedicação ou de estudo. E se você passar a contribuir a partir de R$5 mensais na nossa plataforma, você vai entrar num sorteio só com as pessoas que entrarem a partir do lançamento desse episódio, para o total de 3 vouchers. Então, se entrarem 3 pessoas e você for uma delas, a chance de você ganhar um voucher é de 100%. Então, aproveitem essa oportunidade, é uma plataforma bem legal. Inclusive, fizemos nós mesmos um curso e também já sorteamos um para o nosso grupo de padrinhos, que aí tá outra vantagem, ó. Quem tá no nosso grupo de... padrinho já ganhou. Quem tá no nosso grupo lá já se inteirou dessa novidade e já até ganhou um voucher grátis. Então, se você ainda nos convenceu que os episódios extras, que o grupo no WhatsApp e etc. valem a participação do padrinho, bom, aí tá mais um incentivo. Acesso em primeira mão a novidades e aos benefícios também. Bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, galera. E o tópico hoje é linguagem. Algo que a gente faz bastante aqui. É o que a gente mais faz aqui. Principalmente César, né, César? Mais usa, né? Falar bastante, é o que a gente mais usa aqui. E bom, e hoje a gente vai aqui explorar esse tema, né? O porquê, bom, nem eu sei, mas isso já leva a gente direto para nossa primeira pergunta de por que falar sobre linguagem? César, Pedro, por quê? Então, honestidade total, não foi bem o plural aí, não escolhemos esse tópico, na verdade fui eu. Esse é um tema que eu tenho muito interesse, sempre tive, mas tive mais ainda, que foi realmente explodiu, que eu senti necessidade de fazer um episódio sobre isso, devido ao nosso penúltimo episódio sobre religião. Para quem já teve a oportunidade de escutar, quem não, por favor, link nas referências. Na primeira parte, o Pedro definiu o que era religião para ele, e quando chegou na minha, eu não consegui. O melhor dito, eu compartilhei minhas razões e minhas fontes, que eu descobri que no mundo acadêmico não existe uma definição para religião aceita e de consenso.
E eu fiquei abismado, eu fiquei perplexo com isso. Como que não existe uma definição aceita no mundo acadêmico do que é religião? Você tem estudos religiosos, tem teologia, tem... O que não falta são áreas para estudar religião e não existe uma definição aceita. O que explica isso? Como vivemos num mundo onde você não consegue definir uma palavra? Principalmente para um conceito tão prevalente como é a religião. E bom, a partir desse ponto aí foi que eu me dei conta que a maioria dos episódios do Veja Bem Mais e também do Veja Bem são de elucidar definições. Sempre começamos o episódio perguntando o que é certa coisa, ou o que entendemos como certa coisa. Começar lá do Posse de Armas, episódio 01 do Veja Bem Mais, a gente começa, mas defina armas. É um revólver, é uma espada, é uma bazuca? Então a gente sempre começa contextualizando bem o que a gente vai dizer. Para outros episódios também, como legalização de drogas, o que é droga? É a cerveja que você toma no fim de semana? Quem define o que é droga? E você pensar em episódios depois como educação, política, o que é esquerda, o que é direita, o que é ensino superior, entre aspas. Depois ainda você pegar os tópicos mais controversos que já fizemos até hoje, como o do aborto, o sistema de cotas, o que é justo, não é justo, o que é vida, o que não é vida. Até esse da religião, que foi quando realmente não tinha definição, que para todos os outros sempre eu tinha uma, o Pedro tinha outra, mas existiam definições. Mas esse da religião foi que a perplexidade chegou ao nível extremo e eu me dei conta que não só o Veja Bem Mais e o Veja Bem são podcasts essencialmente não só que usam a linguagem, mas sobre linguagem, mas também que vivemos imersos nela todo o tempo, não só no podcast, onde está mais explícito, mas uma analogia que eu tive exposição recentemente e quero usar ela aqui é de um vídeo do David Foster Wallace, que ele começa um discurso para um grupo de graduandos na faculdade americana, que ele diz que tinham 2 peixes nadando no aquário e encontraram um peixe mais velho. E esse peixe mais velho pergunta: e aí, jovens peixes, como está a água hoje? E os jovens peixes só sorriem assim e passam por ele sem dizer nada. E uns minutos depois, um peixinho olha para o outro e pergunta: mas o que é água? E, bom, isso no contexto da linguagem seria: vivemos diariamente usando palavras, entendendo conceitos através de palavras, acreditando que as pessoas entendem o mesmo que nós entendemos dessas palavras. Então, se diria, palavras, linguagem, mais no geral, é a água no nosso aquário aí. É algo que normalmente não nos damos conta no dia a dia, e nem mesmo no podcast, mas agora temos a oportunidade para fazê-lo. E boas referências para citar em como explorar a turbidez e fluidez dessa água aí. Então essa é a minha razão para fazer esse episódio. Pedro? Introdução minha, o resumo nada mais menos do que uma montanha russa de descobertas. Primeiro porque realmente, com o paralelo do que o César falou, realmente foi a ideia que veio por parte dele. E que eu não tinha ideia que chegaria a um ponto tão profundo assim. A simples linguagem. Na verdade, a possibilidade, eu acho que o exemplo do peixe coloca bem a situação, né? Você no seu dia a dia não tem ideia da capacidade dessa ferramenta que a gente tem em mãos, ou na boca, no caso. Mas é realmente incrível. Se você parar para imaginar que através de sons você consegue transmitir uma imagem para a pessoa, né? É um negócio surreal. Inclusive com algumas coisas, dependendo do que ele aponta aqui, em relação a tudo que a gente fez no Veja Bem, faz você ter uns momentos de reflexão um pouco não, muito profunda. E também você falou através de som aí, que é o nosso caso, mas também de escrita, né? Acho que é bem subestimado essa habilidade que temos de transferir ideias para as pessoas. Que realmente muitos pensam nisso até como um superpoder, que eu consigo fazer você pensar naquilo que eu quero. Eu falo elefante rosa, o que você está imaginando agora? Ainda que talvez não seja o foco da sua total atenção, mas tem isso aí, é como Inception, um filme lá, como que é, A Origem, do Nolan,
Tenhamos essa capacidade de plantar ideias na mente das pessoas que entendem nossa linguagem, que não nos damos conta desse poder. Talvez sim quando a gente vai para outro país, outra pessoa não entende, mas é uma ferramenta que muitos biólogos, inclusive, dizem que é o que mais nos diferenciam dos animais. Inclusive o pessoal pontua, né, que a maior verdade do poder dessa ferramenta é que as obras mais clássicas, tipo, as obras clássicas e os livros mais bem avaliados são justamente por isso, a capacidade do autor de literalmente criar a imagem que ele quer mostrar, entendeu? Uhum. Tipo assim, é literalmente mostrar o que tá dentro da cabeça dele pra sua através do papel. Porque eu chamar de ferramenta. Se eu falar linguagem, assim, todo mundo pensa, a maioria vai associar com palavras, mas igual falou, com texto, até sinal de mão para pensar. Sim, então, em resumo, é um poder incrível que temos usado explicitamente nesse programa faz 2 anos e meio agora. Mas é algo que nunca analisamos. Talvez o episódio mais meta agora, né? É como descrever o campo de visão falando do olho, mais do que você tá vendo. Até aquela crise existencial depois do episódio. Nossa senhora. É que não gravamos ainda, mas eu especulo que quem subir nessa montanha russa, como o Pedro falou aqui, vai passar por altas emoções, fortes emoções. Diria até que eu não quero criar expectativas altas, porque o segredo da felicidade é expectativas baixas. Mas se vocês, ouvintes, já escutaram o nome Steven Pinker, Noam Chomsky, Ludwig Wittgenstein, se algum desses nomes soou uma campainha aí para vocês, é porque essa pessoa se dedicou ao estudo de linguagem e fez o seu nome justamente por pensar sobre essas coisas. Então, pelo menos um dos 3, tenho certeza que vocês já escutaram falar. E nesse episódio vocês vão entender um pouco melhor do porquê. E por que a descoberta deles foi tão relevante para a área do conhecimento humano no geral. Bom, então já que a gente já definiu o porquê, vamos falar sobre linguagem. Vocês deram exemplos aí agora mesmo, falando o Pedro falou por último agora do autor, por exemplo, que tem essa coisa de passar da cabeça dele, a imagem que ele tem na cabeça, para a nossa, quando a gente está lendo. Isso é linguagem? Só isso é linguagem? O que é a linguagem para vocês, afinal? Como vocês definiriam isso? O que eu vi realmente era o mais simplista sendo é uma ferramenta que a gente utiliza para conseguir fazer isso, transmitir o que a gente está enxergando, vendo o mundo em si para uma outra pessoa, entendeu? É a forma mais simplista eu consigo colocar em poucas palavras. Olha que irônico, né? A gente falando que passamos 34 episódios definindo conceitos e agora estamos definindo o conceito do conceito que estamos falando. A gente tá falando de Inception, né? Do filme Origem. Estamos no 3º nível aqui agora. Mas é uma pergunta válida porque todos sabemos como usamos linguagem, que é para se comunicar, mas poucos realmente param para refletir o que é isso. Porque, assim, a associação é direta com fala, com escrita, com talvez gestos em algumas culturas. Mas se você pensar na linguagem de sinais para as pessoas surdas, se você pensar no Braille, código Morse, o Braille, isso. Qual que é a minha primeira pergunta aí, não querendo responder a pergunta contra a pergunta, mas o que diferencia uma linguagem de um código? Por exemplo, o código Morse. Por que o código Morse não é linguagem? Você pensar no mundo animal também, os golfinhos têm uma linguagem? Ou tem um sistema, um código? Cachorro com os latidos, uivados? Como que realmente é difícil definir linguagem comparado com essas outras maneiras de se comunicar. Macaco contando história pro cara, né? No meu caso aqui, eu tendo a concordar com o Pedro que a maneira mais simples de definir é ter uma ferramenta, a gente falou um superpoder até, dependendo da sua perspectiva. Mas evolutivamente, que aí a gente já entra até por um desses grandes nomes aí, como o Chomsky, é uma vantagem evolutiva tremenda, é uma maneira de colaborar e deixar registrado nossos aprendizados para outras gerações. Mas sim, de representar o mundo e comunicar essa representação que temos.
de maneira complexa. Eu acho que complexo aí, apesar da definição ser simples, é outra contradição. Acho que o que diferencia aqui, só começando a discussão, é que uma linguagem tende a ser mais complexa com código. Você pensar no código Morse, por exemplo, o código ele faz referência a uma linguagem. Você pensar, por exemplo, no código binário 01, 01, 01, ele também faz referência a conceitos mais complexos que são representados pela linguagem. Então, é difícil porque, mesmo o computador, você pensar você fala, né, não é código binário, é uma linguagem, porque é o tanto de informação que representa, que a gente visualiza. Talvez seja até algo que nós queremos acreditar que é diferenciado, porque chamamos de linguagem, mas não deixa também de ser um código, por exemplo, árvore. O que é uma árvore se não ARVORE, que significa o tronco com os galhos e folhas. Por que o código Morse, o traço, ponto é um código e a palavra árvore não é um código? Para mim é ter um pouco de autoilusão aí de que temos algo complexo. E usamos até essa palavra para justificar isso. Mas sim, uma ferramenta para se comunicar na maneira mais estreita possível e representar a realidade na qual vivemos. Bom, dada a definição que a gente deu de linguagem aqui, a gente sabe que há infinitas formas. Como se estuda isso? Como se estuda a linguagem? Nossa. Esse é um campo que não é à toa que a gente tem tantos filósofos aí. Filósofos, linguistas, né? Acho que sim, a área mais direta que estuda a linguagem é linguística. Não, essa é uma boa pergunta, porque já que a gente vai falar de linguagem, a gente tem que especificar, primeiro, como estamos definindo a linguagem, segundo, qual será o nosso foco no tema. Porque a linguagem, se você pensar na verbal, tem o conceito de fonologia, tem a gramática, se for pensar um pouco na escrita. Uhum. Então aqui eu vou passar uma lista de um vídeo que está nas referências, que é do Steven Pinker, que é um cientista, um psicólogo cognitivo do Canadá, que é bem famoso na área, nesse ramo do conhecimento, na área de linguagem. E ele nesse vídeo ele passa a lista das diferentes formas de estudar a linguagem. Ele define gramática, como falei, fonologia, tem a semântica, que é o estudo do significado das palavras, tem pragmática, que é um conceito que não ficou muito claro para mim até agora, mas seria como o uso da linguagem. A semântica é o significado e pragmática é como o que as pessoas estão fazendo com isso, como por exemplo a palavra literalmente. Uhum. Sim. A semântica significa literal, mas a pragmática é que hoje todo mundo usa como se fosse seriamente. Uhum. Enfim, nada muito... Eu vou literalmente morrer de fome se eu não comer inclusive agora. eu escutei um exemplo, como isso varia bastante. Por exemplo, algumas palavras que não fazem sentido nenhum, vai falar em conceito de sociedade, alguns grupos pequenos pode fazer todo sentido. Sei lá, uma brincadeira interna entre amigos de, não sei, chamar alguma coisa por alguma palavra que não tem associação nenhuma, por exemplo, com o sentido semântico dela, entendeu? Então a gente falou de perguntar qual que era a religião do Maia, né? Perguntar se ele curtia jogar Xbox. Não, eu digo tipo assim, fazendo, inclusive a nível, mais exemplos comuns dentro da empresa, um ambiente de trabalho ou com uma roda de amigos, você criar uma palavra, um código entre vocês, sei lá. A palavra significa uma semântica dela é uma coisa, mas... Exato, sei lá, por exemplo, dentro da companhia, você trabalha, digamos, que tá com um grupo de pessoas, sei lá, com 2 amigos seus, e quando você vê uma moça bonita, alguma coisa, você chama por um nome, entendeu? Se você falar fora dali, não vai fazer sentido nenhum. Sei lá, razão contábil, por exemplo. Olha aquela razão contábil. Essa é a distinção entre semântica e pragmática. Sim. Aí também, pro lado mais técnico de como se estuda a linguagem, tem a psicolinguística, que é como processamos a linguagem, que aí já está mais focado no cérebro, em que parte do cérebro é processada, como que é processado, a partir de quando. E também está relacionada à aquisição da linguagem, como aprendemos a falar, né, focado já nos bebês, entre 1 ano e meio, 3 anos, como funciona esse processo. E aí eu falei dos nomes grandes aí que vocês provavelmente já tinham escutado. Um deles, e talvez o maior hoje, é o Noam Chomsky, e essa é a área específica dele, de aquisição de linguagem, ou pelo menos aqui ele ficou famoso. Que é aí que ele diz, até voltando ao meu ponto lá sobre vantagem evolutiva,
que ele ficou famoso, ele fez o nome dele ao afirmar que a linguagem não é algo que você simplesmente aprende, senão que é algo que o cérebro está desenvolvido para aprender, para absorver, que já está pré-montado. Tá? É só ligar. O melhor exemplo é isso. É uma forma só esperando ser preenchida. O melhor exemplo aí que ele falou você passa 2 anos, 3 anos da sua vida quando você nasce escutando pessoas falarem ao seu redor e você aos poucos vai aprendendo aquilo, vai repetindo mas chega num ponto em que você consegue falar, aqui usando adequadamente a palavra, literalmente de tudo. Você pode falar de coisas que você nunca escutou ninguém falando. Uma criança de 3 anos pode formar frases que os pais ou os amigos nunca disseram, que ela nunca escutou antes. Porque não é um papagaio. Então, tem o papagaio, mas também tem, com o tempo, a capacidade de fazer algo finito. Ela é apresentada com um conjunto finito de palavras e ela consegue montar frases infinitas. Que é quando a criança realmente não para de falar e todos os pais tentando fazer ela ficar quieta um minuto. Eu fico pensando no cenário oposto. Se eu fizesse um experimento com alguém, isolasse uma pessoa, por exemplo, ensinasse as palavras pra ela, invertesse, por exemplo, a cadeira chamar de árvore e soltasse essa pessoa no mundo. Eu acho que entre as pessoas tem inclusive o César que passou esse vídeo pra gente, do TED Talk, que a mulher fala que é uma certa tribo, eu não me lembro em que local exatamente, eu ouvi falar. Que eles não usam direita e esquerda. Eu ouvi falar disso. Inclusive, eu acho que tem um documentário sobre um estudioso da área de linguagem, que ele faz uma tribo indígena, se não me engano, lá na Amazônia. Eu vou colocar o link nas referências. O pessoal indicou pra mim, eu comecei a ver, infelizmente eu não terminei de ver. Mas realmente eles se comunicam através de, por exemplo, num campo dentro da tribo, eles têm um tipo de linguagem. A partir do momento que eles entram na caça, muda todo o significado das coisas, entendeu? É bem interessante, cara. Sim, mas aí a gente já tá adiantando pra semântica já. Não, mas beleza. O ponto do Chomsky lá foi falar que o cérebro é preparado para isso. Porque se você tem a criança aí por 3, 4 anos que aprende a fazer do finito o infinito, você também tem gato, cachorro na sua casa que eles também têm a mesma exposição. Então por que eles não conseguem absorver e replicar isso? Qual que é a diferença primordial aí? E a conclusão dele foi essa, de que antigamente existia o conceito de tábula rasa, que é o que você estava propondo aí, que você aprende o que um te alimenta, mas o que nos faz humanos, no sentido mais biológico da coisa, é a nossa capacidade para desenvolver linguagem. O nosso cérebro está preparado para isso. Não só uma questão de ser papagaio, como é o papagaio literalmente, assim na questão de fazer disso algo maior. Então é por isso que o Chomsky é famoso, e essa é a área dele, de aquisição da linguagem. E é um possível foco também para se falar do tema. E talvez hoje na área de linguística, se for no departamento linguístico em faculdades, etc., talvez seja o que tenha maior foco hoje em dia. Que a semântica tende a ficar para a filosofia. Mas, enfim, essas são... tem uma última área aqui também, que é a computacional, que é a neurolinguística, que tem a ver com processamento, que eu falei antes, mas essa é mais no sentido quantitativo. A processo de processamento é em que parte do cérebro acende, apaga, etc. Tem até um TED Talk bem interessante que eu coloquei nas referências sobre como que as ondas cerebrais elas ficam idênticas de quem está contando a história e quem está ouvindo a história. Quando eu começo a falar, as suas ondas cerebrais alinham com as minhas. Estamos no mesmo processo de informação. Exatamente, é sintonia. É assim que funciona a linguagem. Tem sintonia cerebral. Mas esse é o processamento, essa área da linguística. E a computacional é mais... O que é mais eficiente dizer? Você dizer o vós me ser, você, ter pretérito do passado perfeito, só ter o passado simples. É como falamos de maneira mais eficiente. Que até você pode partir para outras áreas aí do digital, quando você está falando por WhatsApp, que você coloca a sigla para tudo, em vez de escrever as palavras, vai mais ou menos nessa área computacional aí, como neurolinguisticamente isso afeta o nosso cérebro, falar de maneira mais encurtada ou mais elongada. Mas enfim, essa é só a lista para não ser estrito
para não ignorar essas áreas, mas como o episódio aqui queremos que não tenha 10 anos de duração, vamos focar somente em semântica, que também, dado a história do podcast, é no que a gente sempre foca, que é o que significa algo, o que você pensa que significa, em que contexto, etc. Então, esse será o nosso foco, e aí a maior representação está na filosofia, com filósofos, Aristóteles falou disso, Descartes falou disso, e uma figurinha chamada Ludwig Wittgenstein passou a ser conhecido como um dos maiores filósofos da do século XX, em razão do que ele falou sobre isso. Mas sem spoilers. Bom, definido por quê, o que e como, vamos para nossa pergunta clássica obrigatória daqui. Vocês são a favor ou contra, hein, Mário? Eu sou contra, porque tem momentos que eu falo besteira e eu escuto muita besteira, então eu preferi que fosse todo mundo quieto. Todo mundo batendo em pedra, né? Tá certo. Eu sou a favor e contra, porque a linguagem me permite dizer isso. Meu Deus, tinha que dizer. O que eu perguntei? Eu devia ter escutado. Agora, depois dessa perguntinha clássica, e bom, lembrando que o nosso foco aqui vai ser na semântica das palavras, certo? Então, como se define uma palavra? Olha só. Como ela é definida? Esse silêncio. Né? Se tá no dicionário, tá certo, né? Mas você perguntar pra qualquer pessoa hoje, o que significa... deixa eu pensar numa palavra pouco conhecida aqui. O que significa gentrificação? Vocês sabem o que significa? Não. Pera. E como vocês fariam pra descobrir? Google. O que eu tô fazendo agora aqui no Google. Então, como se define a palavra, paga alguém pra escrever um dicionário, né? Lá no início, sabe o que aconteceu? Sentou uma pessoa e escreveu todas as palavras do mundo. O primeiro Aurélio, né? Aurélio 1.0. Aurélio era uma pessoa. É o nome dele. Pessoa. Mas vamos lá. Sério agora. Então, historicamente, a palavra... Alguém tem que começar a dar nome às coisas, propriamente. Pensa bem no cenário, não existia nada. De alguma forma, nem que se fosse um som ou alguma coisa, você tinha que vincular aquilo a algo. Que nem, acho que a primeira cachorro a primeira observação aí... nome a ele. Não. A primeira observação aí é que quando a gente fala de linguagem aqui, tá falando mais de fonética no começo. Né? A escrita surgiu bem depois da linguagem. Tem outro TED Talk bem interessante, link nas referências sobre isso. Dizem que se a linguagem surgiu na última hora, por exemplo, a escrita surgiu nos últimos 10 minutos. Essa é mais ou menos a correlação. Mas, como o Pedro estava falando aí, a menos que você interprete literalmente o Gênesis, com Adão e Eva já falando de tudo um pouco, até com Deus, assim que foram criados, você tinha uma associação arbitrária de coisas e palavras, nesse caso mais sons, que depois foram simbolizados com escrita. Oi? Ele falou de palavras, desenho. Sim, desenho. Historicamente é a associação arbitrária, e esse acho que é o ponto principal aqui, como você define uma palavra. Inicialmente de maneira arbitrária. Você está criando uma nova língua até, por exemplo, você pode olhar para um pato e dizer papibaquígrafo, e na sua linguagem, isso... Por que papibaquígrafo significa esse animal com pena que fica aí no laguinho? Porque você decidiu. Simples assim. Mas se você estiver isolado no local, digamos, pega uma pessoa que não saiba, vai... Sim, mas esse é o ponto de historicamente, né? Alguém definiu aleatoriamente que realmente não tem nada inerente que pato significa pato. É um som e uma combinação de letras como qualquer outra. Mas alguém fez isso e digamos que a tradição de associar esse código ao animal foi respeitada. E a gente brincou com o dicionário lá no começo, mas os dicionários nada mais fazem do que isso, é oficializar que esse é o código, essa é a referência. E que se você quer ser entendido, quer se fazer entender, você tem que respeitar isso. Nossa!
Então, aquele negócio do bolacha biscoito. Foi o que eu falei, o bolacha biscoito. Olha. Essa é a nossa guerra aí. Mas como o dicionário define bolacha biscoito? Não sei, eu não quero saber. É bolacha. Se você é do Rio, o problema é seu. Desculpa, Maurão. Mas é bolacha. Ah, então o trem dos mineiros não tá errado. Não, o trem serve pra tudo. Segundo o dicionário tá assim. Tá, mas então. Esse é um ponto interessante porque, sim, é meio que respeitar a tradição. Como o que significa a palavra, é você usar a mesma palavra que alguém já usa faz muito tempo para referenciar aquilo. Uhum. E hoje temos as ferramentas para... Hoje tem até, a gente falou do dicionário também, mas tem a Real Academia Portuguesa de Letras, como tem na França? Ah, tem a Academia Brasileira de Letras no Brasil. Tem. De letras, mas mas do Brasil, né? Em Portugal tem alguma coisa do português? Eu sei que na França tem. Na Espanha também. Eu acho que tem, cara. Quase certeza. Bom, na França tem uma academia da linguagem francesa, por falta de melhor termo para traduzir, que eles aprovam, desaprovam novos termos, como por exemplo o mouse do computador, lá eles chamam de literalmente raton. Não, mas tem, certo? Porque teve a mudança na gramática aqui no Brasil ocorreu a mudança gramatical e tudo mais, mas eu lembro que refletiu ainda em Portugal, na época quando eles colocaram, tava com a discussão para implementar isso daí, foi mal bafafá ainda, eu acho que tem, cara. Pode ser que tenha, mas eu digo que a da França representa todos os países que falam francês e da Espanha todos os países que falam espanhol. No Brasil e Portugal já tem um gap. Tá, beleza. Então, sim, falando, hoje já temos mais recursos e até algumas instituições que se autoproclamam defensoras da definição correta. Então, como se define a palavra, historicamente é isso. Aleatoriedade seguida por tradição, digamos. Mas se for um nível mais além, que aí a gente já entra no escopo mais filosófico, na época de Aristóteles, ele dizia que que linguagem é significado externalizado em som e palavras. Significando que é uma associação, que a gente falou lá no começo, por mais arbitrário que seja, o pato só é o pato porque primeiro existe um pato. Você inventa uma fonética e escrita para representar isso. Então, como se define uma palavra, seguindo esse sentido histórico aí, representando algo que já existe, descrevendo o mundo, digamos. A coisa se complica quando o mundo deixa de ser mundo. Quando tem que descrever duendes, por exemplo, ou fadas. Mas, para não avançar muito o desenvolvimento filosófico da linguagem, a resposta, em certo momento, era essa. E até o século XVII, mais ou menos, a filosofia também dizia que existiam critérios para você saber o que a semântica, por exemplo, do humano, o que significa ser humano. Você tem lá a figura do humano, mas como você sabe que não é um robô, por exemplo, o que precisa para ser humano? E aí eles tinham o conceito de necessário e suficiente. A ideia é que para você realmente saber como definir uma palavra, você tem que atribuir elementos necessários e suficientes. É dizer, para que um humano seja humano, é suficiente que ele tenha 2 braços e 2 pernas? Pode ser sim, se tiver 2 braços e 2 pernas, e for ereto, é suficiente para chamar de humano. Mas é necessário que realmente tenha 2 pernas e 2 braços para ser humano? Bom, um outro exemplo aí, além do humano, que você tem que discutir, não é suficiente para ser necessário que seja humano, uma possibilidade é, por exemplo, tem que nascer de outro humano. Certo. Se foi criado em laboratório, talvez humano não seria a palavra mais adequada. E para outro, por exemplo, podcast aqui. E nossas referências para esses exemplos é de outro podcast americano, link nas referências. Para você ser um podcast, é suficiente que você esteja no iTunes, por exemplo, na plataforma que vocês estão usando para escutar agora, no Spotify. Então, se você está aí, é um programa de áudio, é o suficiente para ser um podcast. Mas é necessário para ser um podcast? Tipo,
Tem podcasts que, por exemplo, não estão no iTunes e não estão no Spotify, que ainda são podcasts? E a resposta é obviamente sim, né? O real necessário para que seja um podcast é que você grave, De graça tem em um algum arquivo lugar. de áudio, tem um arquivo de áudio. Online. Um arquivo de áudio você disponibiliza, essa é a condição necessária. Perfeito. Então, por muitos séculos na filosofia, essa resposta aí, essa pergunta era respondida, essa pergunta de como se define uma palavra, era respondida através desse viés. Era atribuir condições necessárias e suficientes àquilo que você estava tentando representar. Até surgir nosso amiguinho. Até surgiu o nosso amiguinho Ludwig Wittgenstein. Então aí, pausa agora para respirar, porque saímos do nosso contexto opinião e vamos pra história. Que é modo história. Junta aqui, ó. A fogueira tá acesa. Aproxime-se. Lá vem a história. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Wittgenstein, então. Qual que foi as ideias, os pensamentos dele? Então, muitos. Mas o que realmente mudou o mundo de como essa pergunta é respondida aí, de como as palavras são definidas, é que ele se deu conta que as palavras, na verdade, eram talvez mal definidas. Que, como eu disse lá no começo, a função da palavra é representar a realidade, e isso todo mundo entende e está de acordo. Uhum. E ele, como era uma pessoa muito interessada nas ciências exatas, em engenharia, e teve uma exposição a outro filósofo chamado Bertrand Russell. Bertrand Russell, isso, que publicou um livro chamado Princípios Matemáticos, que mudou o mundo da lógica. Ele teve a percepção que talvez dava para aplicar um pouco da lógica matemática dentro da linguagem. Bem resumidamente, a proposta dele foi: se em matemática eu sei que 1 mais 1 é igual a 2 e ninguém discorda disso, a menos que você não sabe nada de matemática, ou aprendeu mal matemática, por que temos tantas desavenças na linguagem? Por que não dá para falar, por exemplo, um exemplo clássico da lógica aí? Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Essa é uma linha lógica que ninguém discorda. É intuitivo, a palavra já diz tudo, é lógico. Então, por que não dá para seguir uma estrutura e definições mais parecidas com essas? Como que a gente traduziria, dentro de todo o espectro da linguagem, uma maneira de representar a realidade de forma mais lógica e não tão ambígua? Então, esse foi o momento em que ele decidiu escrever a obra dele, Tractus Logicalis, sim, publicado em 1921. É um livro de apenas 75 páginas que mudou o mundo da filosofia e, curiosamente, ainda hoje é considerado uma das grandes obras do século XX, que foi o único livro que ele publicou em vida. Depois teve outro lançado depois da morte dele, mas, bom, vamos focar nesse primeiro. A pergunta era a mesma: como palavras são definidas, como definir palavras. Só que agora... Só que agora o foco é como fazer com que sejam menos ambíguas, como saber que o pato é o pato para todo mundo. Então o contexto do porquê que ele pensou isso ele estava lendo um jornal sobre um caso. Na verdade, você conhece essa história, Pedro? Sim. Você não conta pra galera. Na verdade, eu tava lendo sobre... Quando eu tava lendo sobre a história dele, eu notei diversos pontos interessantes, mas esse daí realmente foi engraçado, né? Foi um momento eureka, pelo que eu entendi. Aparentemente ele tava caminhando pela rua, já com a cabeça cheia, né? Imagino eu que seria uma fase onde já existiria pré-estruturadas coisas na cabeça dele. Mas o mais engraçado foi que num jornal, que parece que existe se não me engano foi um acidente ou algo acidente de carro, né? Acidente de carro havia acontecido, parece que foi para tribunal para ver se a pessoa era culpada ou não. Só que acontece, o pessoal não conseguiu explicar de uma forma clara o ocorrido, então eles tiveram que reencenar o acidente para que as pessoas conseguissem entender o que aconteceu. Então eu acredito que esse foi um momento de eureka na cabeça dele. Até porque você para pensar, né? Realmente, se através da linguagem é possível você explicar tudo, esse exemplo... Eles não entendem. Exato, esse exemplo claro é que, tipo assim, que existe uma estrutura lógica, cara, que você consegue, como é que eu posso dizer?
Se é real, você consegue explicar. As palavras conseguem descrever isso. Cabe ao, no caso, a pessoa que tá falando, o interlocutor, ter essa habilidade. O que ele se deu conta aí foi que a linguagem estava falhando nesse caso em particular, porque eles quiseram reencenar usando Atores. automóveis de brinquedo, atores, que a linguagem aí não era suficiente para descrever de forma clara o que tinha acontecido. Ele sentiu que isso só acontecia porque a linguagem não estava sendo bem usada, que tinha muita divergência e tinha que se usar de artimanhas visuais para complementar a explicação. Bom, enfim, essa foi o contexto em que ele teve essa ideia, e eu já comentei aqui que foi o caminho que ele quis deixar a coisa mais lógica. E, bom, o que ele escreveu nesse livro? Eu tive a oportunidade de ler esse livro recentemente, e tem muitas frases de bastante impacto nesse livro, que é que ele faz dois grandes pontos. O primeiro é que sim, a linguagem existe para representar a realidade e comunicá-la, e dá para fazer isso de maneira mais lógica, sem tantas ambiguidades. Que o problema das ambiguidades não está na linguagem em si mesmo, senão que ela está sendo usada para fazer algo para o qual ela não foi concebida. Exemplo, você falar de um pato, todo mundo entende que é um pato. Se você falar que o pato é bonito, você já está entrando num outro ramo do nosso entendimento, nossa experiência como humanos, que é identificar as coisas. Isso é um pato, isso é uma árvore, isso é uma casa. Aí quando você passa para coisas mais metafísicas, transcendentes, você passa para transcendente no sentido não é tangível, né? Não é palpável. Em termos mais apropriados seria estética, seria moralidade, que você pode juntar numa bolsa e chamar de metafísica, que é o que vai além do físico, do palpável. Ele dizia, o que ele concluiu nesse livro aí, ele trabalhou, é que tínhamos que focar em descrever o mundo como que isso é tudo que tínhamos, que tudo demais é uma virtude de nossas experiências, porque, como a gente até falou no episódio do VB recentemente, no Book of Trunks, beleza é subjetiva. Se o marciano pousasse na Terra hoje, não alienígena, mas que o marciano. Marciano já tem. Já temos, né? Já temos um pouco. Nossa, então ele saberia o que é bonito ou não. Então isso é porque vem em virtude de experiências que a pessoa tem, experiências de vida, não vem de uma realidade palpável e representável, que é a proposta dele. Um outro exemplo clássico para entender que a teoria da linguagem como representação de figuras. É basicamente o que ele estava fazendo. Se você pensar em como você define vermelho, por exemplo, tem como você explicar para alguém o que é vermelho sem mostrar algum objeto vermelho? Não. Mesmo mostrando, no caso daltônico. Não é vermelho, é assim, claro. Tem situações que você nunca vai conseguir explicar nem mostrando. Mas essa era, de novo. Mas ainda assim, eu não sei se foi o Paulo Einstein que falou, mas eu cheguei a ver também que mesmo a gente sabendo o que é o vermelho, tendo essa imagem da cor, ela pode não ser a mesma coisa para todo mundo. Sim, mas é uma figura da realidade que compartilhamos. Sim. Você pode não ver talvez a mesma tonalidade de vermelho, mas você sabe que não é verde. Sabe... então em resumo, peraí, deixa eu pegar aqui e ver se eu tô indo nas linhas certas aqui. Momento VB Escola. Então, em resumo, nada mais por exemplo, você falou todo aquele que a gente vai chamar de sacola da metafísica lá, é tentar retirar isso da linguagem, porque a linguagem em si não consegue descrever isso, certo? Isso. Deixa eu só dar um pouco mais de contexto dentro do livro. Tá. Ele diz, uma das frases mais famosas do livro é que o que pode ser dito perfeitamente. Certo. Que é o que aconteceu lá no acidente na França, que é o que é um pato, e o que não pode ser dito, daquilo que você não pode falar, porque as palavras não foram concebidas para isso, como, por exemplo, beleza, justiça, moralidade, etc., é melhor você ficar calado. Essa é a frase que está no livro. Daquilo que você não pode falar, é melhor você ficar calado. Ele diz isso não no sentido de não fale o que você não sabe, e isso já é um aforismo, um clichê bastante batido. Mas nesse contexto dele é que a linguagem
tá feita como uma câmera de fotografia, para tirar foto da realidade. Você não pode usar uma câmera para decidir, por exemplo, o que é justo. Você vai usar uma câmera para isso? Então, você pode decidir... Entendi. Então, em resumo, tipo assim, esse calado que ele diz é porque hoje essa ferramenta então disponível não tem a capacidade de descrever essas coisas, certo? Isso, porque ela nunca, pra você pensar historicamente, ela nunca foi feita para isso. Tá. Lá nas cavernas você falava de descrever o predador, descrever chuva, descrever fogo, de descrever a realidade tal como é. E não em andar a outros mundos. Se não me engano, o próprio Wittgenstein falou que mesmo se você chegasse a descobrir tais coisas que estão sendo detalhes, entre aspas, ainda assim a gente não encontraria as palavras corretas para poder descrevê-lo. Porque as palavras não existem. Isso. Olha só. O ponto crucial aí é que ele não acreditava em beleza, ele não entendi. Em moralidade. Não, mas aqui é pros ouvintes. Tá. Só pra bater o martelo. De que ele acreditava em tudo isso, só que ele não era a favor de usar palavras para representar isso. Tem até outra frase famosa no livro que ele diz que a verdade é auto-evidente e o que não pode ser falado deve ser mostrado. Então, por exemplo, o que é ter uma boa vida, é impossível reduzir isso a palavras, você tem que viver a boa vida, dar o exemplo, vivê-la, ter a experiência. É intraduzível. A linguagem de noob tem que subir de nível. Será que é possível isso? Então essa é o que ele diz nessa obra, Lógicos Tractalis, que ele conclui, depois de escrever, que resolve todos os problemas da filosofia, porque delimita que tudo que os filósofos fizeram até aquele momento foram elucidações de conceitos mal usados. Então, em resumo... Não, sem resumo ainda. Foi toda a história da filosofia foi de o que é amor, o que é justiça, o que é... Sempre buscando respostas de coisas... E um foi usando do outro, falar, não, ele definiu assim, mas na verdade esqueceu de incluir isso ou excluir isso. Que toda a filosofia é um exercício de elucidação de conceitos, que para ele está muito bom, está muito bem feito, mas que naquele momento ele via como que tinha que focar mais no que era representável. Tem até partes do livro onde ele explicitamente diz que as ciências naturais, como é chamado ciências exatas naquele momento, se dedicavam, e o trabalho devia ser mais em virtude disso, como clarificar melhor, como descrever melhor os descobrimentos da física, por exemplo. Então é engraçado, né? Então, na verdade, se você parar para pensar, todos os desentendimentos, tudo acontece, então seria propriamente pelo fato das pessoas não saberem utilizar essa ferramenta. Em resumo, é isso, né? Ou por tentarem usar uma câmera fotográfica para definir se uma ação é boa ou má, é positiva ou negativa. Portanto, ele concluiu que esse trabalho dele resolvia todos os problemas da filosofia. Já que eles estavam usando as ferramentas erradas para falarem de coisas... ele disse, não, tem que focar em elucidar o que podemos descrever como de fato existe e deixar que os poetas, os escritores usem esses outros métodos para expressar outras verdades, mas não a linguagem. E assim ele concluiu o seu trabalho filosófico e se aposentou. Basicamente, nesse momento foi isso que aconteceu. Nossa, então essa daqui faz mais sentido. Então, se não existe, então toda a discussão desses assuntos mais variados, não sei, essência, esse tipo de coisa, não faz sentido porque não tem nenhuma para ser descoberta, porque ela não pode ser descrita, certo? Tem até uma outra parte essencial, uma outra parte importante desse livro aí é que ele faz o chamado Tabelas da Verdade. Lembre-se que ele estava muito envolvido com a lógica nesse período, com a matemática, o trabalho do Russell. E nesse trabalho ele tem a questão das proposições. São 3, né? E dos vínculos entre proposições. Tipo, se P, Q, e se P, então o que é verdade, se é falso. Quem já viu algo de lógica aí no colégio, na faculdade, vai saber do que eu estou falando. Eu já usei isso na minha faculdade. Como você determina a verdade ou não de... A gente já falou paradoxos também, de maneira bem
bem vaga. Mas ele disse a sua preposição pode ser Proposição, né? proposição pode ser comprovadamente validada como verdade ou falsa, dessa maneira binária. Dá para você chegar a verdades ou falsidades. E se não dá para você determinar se é verdade ou se é falso, como por exemplo justiça, beleza, etc., que não tem sentido falar disso. De novo, não é a ferramenta para expor esse tipo de coisa. E, bom, fim de papo. Esse foi Wittgenstein até esse momento. Que, respondendo lá aquela pergunta do William, sei lá, meia hora atrás, como se define palavras? Bem, averiguando que elas representam de fato a realidade e sejam usadas de maneira que todos possam entender. Assim como 1 mais 1 é 2, que um pato tem pena, para que a palavra serve, para que a linguagem serve. Você concorda? Você consegue ver? Resolvido. Se falar que o pato é bonito, aí pergunta, pinta um quadro, faz uma obra de teatro, uma música, mas não use da linguagem para esse tipo de afirmação. Basicamente é isso. Que bom, hein? Então quer dizer que, dado tudo isso, tudo que a gente fez aqui no VB até hoje, foi em vão? Você fala por tentar definir o que era religião, o que é... Vida. Tudo! Definir vida, felicidade. Religião. Educação, política. Todas as nossas discussões aqui. 2 anos e meio de discussão. Sobre aquilo. Basicamente. Sobre aquilo, achei a frase aqui, ó. Sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. Isso, daquilo que você não pode falar, melhor se manter em silêncio. E a gente fez justamente o contrário nesses 2 anos e meio. Tá bom, bebê, galera. É por isso que eu falei no começo lá que era uma montanha-russa surpreendente, porque a conclusão inevitável é que, como a gente disse, o Wittgenstein, esse trabalho mudou o mundo filosófico, fez um impacto tremendo. Porque tem sentido, vocês não acham? Agora, aqui, como já sendo um pouco de opinião, você, William, Pedro, vocês não... O que vocês pensam disso tudo dele? Cara, eu acho que é verdade, porque eu vou ser sincero, eu como uma pessoa, apesar de ser um católico horrível e o pior que tem, fazer tudo errado, eu acredito. Isso é o que eu mais gosto. Eu acredito em Deus e tudo mais, realmente, eu acho que ele tá certo, não tem como você descrever. Sim. Entendeu? Nesse ponto, nossa senhora, até nesse momento, que existem coisas que é impossível de descrever e que tem que ser mostradas, cara, pra mim, olha, esse cara ganhou meu respeito, cara. De verdade. Realmente. Ok. William? Não, eu concordo com o Pedro falou. Acho que o melhor exemplo que o Pedro deu disso foi o negócio, no caso dele, da religião. Porque é a mesma coisa, vamos usar outra palavra, moral, você é uma pessoa moralmente correta. Nossa! Eu gostaria, eu tento. Exatamente, como exatamente eu defino isso? O que é o que é moral, Pedro? O que é a virtude, Fala. Coragem. Exatamente, são coisas que não são palpáveis para ser descritas. Não sei como você descrever isso com simples palavras. Eu já não tô muito bem depois dessas coisas, cara. Não é à toa que ele é considerado por muitos como o maior filósofo do século XX e teve o impacto que teve. Mas, infelizmente, dado tudo isso, temos que chegar à conclusão de que sim, William. Esses 2 anos e meio foi de... Indício do meu tempo. Foi um exercício de, talvez, companhia para os ouvintes. Literalmente, 2 anos e meio falando abobrinha. Eu sabia. Não, Eu devia ter ido pular em foi fazer companhia. Foi fazer companhia para os ouvintes, dar umas risadas, pensar em conceitos como esse da própria linguagem que não tínhamos pensado antes. Nossa, se o VB mais foi em vão, imagina o VB menos. Então, enfim, também não podemos ser tão fatalistas, né? Não é não é que o Thanos ganhou a batalha, mas temos que reconhecer que nos usamos de conceitos talvez equivocados. Valeu a pena, né, o Thanos? Thanos não valeu a pena. Enfim, dado essa conclusão... eu vou deitar aqui. Tchau. É hipócrita nossa pretensão de continuar.
Então queríamos agradecer a todos pela audiência, pelo acompanhamento. Eu até nunca mais. E, bom, Eu não vou é nem isso, falar né? nada. Hoje você pode deixar seu abraço pra Os ele. próximos, Hoje você pode mandar um abraço. Os próximos episódios, se é que tiverem, né? Porque eu não sei se a gente vai se recuperar. Vamos tentar falar em coisas mais definíveis. Vamos falar de como rebocar uma parede, como arrumar o motor do A gente carro. pode fazer que nem aquele programa do aqueles Resolver uma irmãos lá equação que... matemática. Aulas com César de matemática. Ó, faz um VB How matemática, to. César. Você quer Veja bem how mais to pra formar? Bebê How to. Aproveita e me How to. ensina um pouco. Né? Bom, mas valeu a reflexão. Vamos ver o que a gente faz agora com o futuro do bebê, mas Crise existencial. O é, bebê tá em crise acho que foi, existencial. não, é um aprendizado conjunto e que temos que seguir a diretriz aí do Wittgenstein, que obviamente é bem mais inteligente do que a soma de nós três e de muitos que vieram antes ou depois dele. Se realmente daquilo que você não pode falar é melhor ficar em silêncio, ficaremos em silêncio.